eu tava com uma vontade muito grande de morar fora. E tinha muita liberdade geográfica, porque eu podia trabalhar de onde eu tivesse, liberdade de tempo, porque eu podia fazer meu horário, eu podia trabalhar também, na verdade, quantas horas eu quisesse, porque meu pagamento era por hora. Eram $12 por hora, o que era muito bom. Ainda mais porque naquela época o dólar estava tipo na máxima histórica. E ganhando em dólar, ganhando bem, assim, no final do mês dava para tirar uns R$6.000. Coisa que eu trabalhando junto não tirava. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao podcast Vida de Ilustra, onde entrevisto alunos e alunas do Ilustra SA que passaram a ter trabalhos constantes com ilustração. E hoje uma convidada que estou muito empolgado em mostrar o trabalho para vocês, que ela já atua na área. E antes de entrar ao vivo, eu estava conversando com ela aqui, a primeira convidada que eu conheci ao vivo, esbarrando no aeroporto. Seja muito bem-vinda, Mari Vilas. Tudo bom, Mari? Tudo certo, Vitor, com você? Tudo certo, graças a Deus. Vamos lá, Mari, você fala de onde? Eu falo de Salvador, Bahia. Ah, coisa boa, hein? Eu fui para Salvador uma vez, acho que uns 8 anos atrás, mais ou menos, na semana pós-carnaval. Tinha resquícios de carnaval ainda. Carnaval não, eu já fui casado com filho e a gente com filho é difícil curtir carnaval, né? A gente curtia mais no sul aqui mesmo. Então, mas eu vi assim, ainda estava montada a estrutura toda do carnaval lá, a gente falou, não, ano que vem a gente vem com certeza, e estamos ainda sem ir. Convidado, então, podem vir para cá. Convite é que não falta. Que massa. Legal. E conta um pouquinho, Mário, para o pessoal te conhecer. Qual que é a tua relação com a ilustração? Você desenha desde sempre? Como é que é isso? Então, é aquela coisa, né? Eu fui a criança que nunca deixou de desenhar. Sempre gostei, desde muito pequena. Lembro de ter muita referência, assim, da Turma da Mônica, né? Que desde criancinha tinha muito gibi. Então, eu gostava de desenhar ali a Mônica. O Ziraldo também era uma referência muito grande para mim. Eu gostava muito disso. E também sempre tive muito apoio, assim, dos meus pais. Meus pais sempre deram muito apoio, assim, não só material, no sentido de comprar material, essas coisas, mas mais moral mesmo, né? De me incentivar, de achar legal, de achar o máximo. Meu pai guarda meus desenhos desde que eu tinha 2 anos de idade. Eu tenho pastas e pastas com os meus rabiscos ali, assim, que ele sempre guardou tudo, e ele colocava data, ele colocava... Que massa. aquele rabisco ali, né? Porque às vezes era só um rabisco que não dava nem para entender o que era. E aí ele me perguntava o que era, eu explicava o que era, ele anotava o que era aquilo. Então hoje eu consigo... Que legal. Muito legal. Muito legal ver, assim... como ele sabia o valor, né, do arquivo. Exato, é bem interessante. De vez em quando eu dou uma olhada aqui e é interessante você olhar, né, como era, como é hoje, o que ainda é igual, o que mudou. E é legal você ver até coisas que às vezes a gente perde no meio do caminho. Sim. Né? Porque, querendo ou não, a gente vai perdendo a inocência da criança, que é muito legal estar no desenho isso, né? É legal, isso é sensacional. Eu acho que minha criança interior ainda está muito forte aqui dentro de mim, eu acho que muitos temas continuam parecidos, muitas ideias, assim, eu me vejo ainda muito nesse lugar. Que legal. E aí você continuou desenhando, escola, então... Teus pais são da arte? Não, meu pai... De onde você acha que veio esse incentivo? Meu pai é engenheiro mecânico, minha mãe é professora. Ela se formou em educação física, mas ela trabalhou com professora de tipo, artes, assim, mas artes para criancinha pequena, né? Não é uma coisa tão acadêmica. Então, não que ela goste de desenhar, mas ela gostava de ter, assim, essas coisas de arte em casa. Então, minha casa sempre teve tudo. De tesoura, papel, lantejoula, cola, esses materiais todos, assim, tinha porque ela fazia os painéis da escola, e aí eu sempre, às vezes, ajudava ela ali a fazer, né, a aumentar um desenho para colocar no painel. Tinha um desenho que era pequeno, ela queria que ficasse grande, eu fazia ali o rascunho para ela. Então, era como se minha casa fosse um armarinho, eu sempre tive, assim, muito material, e aí eu criava muita coisa, assim, não só de ilustração, mas de arte em geral, assim, queria criar um boneco, aí eu pegava uma meia, enfiava algodão dentro, criava uma cabeça de um boneco. Então, isso sempre teve em casa, e ter esses materiais acho que facilitou muito, assim, de exercer minha criatividade mais livremente. Isso é legal, porque realmente a criatividade, eu gosto de falar que ela é igual ir para academia, né? Quanto mais você vai para academia, mais acostumado, mais forte fica o músculo ali. A criatividade também se exercita e se desenvolve.
Sim. Né? E você, como praticou sempre, acabou levando isso contigo aí, uma coisa natural. Sim. Às vezes as pessoas falam assim, eu não sou criativo, não tenho ideias, sou ruim de ter ideia, porque não tem ideias. Né? Porque acaba não praticando ter ideias. Né? Né? Às vezes a gente Que olha para uma massa. coisa que não tem, aparentemente não tem ali nenhuma função, mas você consegue criar algo daquilo ali, né? Então, é até difícil para mim, porque eu não tenho isso até hoje, é difícil para mim jogar fora um pedaço de papel colorido. Eu sempre penso, isso aqui dá para fazer tal coisa, aí eu vou e guardo para criar alguma coisa com aquilo. Que legal. E hoje você, além da ilustração, você faz algum outro tipo de arte? Faz escultura, alguma coisa assim? Não, tá na ilustração mesmo. Já fiz curso, assim, já fiz curso de cerâmica, já criei escultura, mas nada assim que eu desenvolvesse mais ao longo, mais como hobby mesmo, né? A ilustração, o desenho em si, sempre foi o que eu mais gostava. Quando eu era pequena, eu fiz assim, um curso de pintura, mas era um curso também muito livre, não era para ensinar técnicas de pintar nem nada, era mais assim, um hobby, né? Então eu fiz por um tempo ali, mas acho que o desenho em si sempre foi o que eu gostava mais de fazer. Tanto que esses desenhos da minha infância, quando eu olho, quase nenhum era colorido. Eu nem chegava a pintar, era só realmente as linhas, né? Eu gostava de fazer o traçado da coisa. E acho que mais o desenho mesmo. Que legal. Você foi falando. De desenho eu gosto de dança também, mas é arte também, mas já é para um outro caminho, né? Mas faz parte, né? Faz parte, porque querendo ou não, tá ali dentro, né? Verdade. E que massa. E faculdade, tá? Você continuou desenhando e para qual faculdade você fez? Fez faculdade ou não, né? Sim. Aí, bom, quando chegou ali na juventude, na hora de escolher a faculdade, eu fiquei assim, eu sabia que eu gostava, né, de trabalhar com isso, que envolve criação. Não sabia muito bem o que poderia fazer, pensei em arquitetura, que trabalha com desenho, mas é aquela coisa muito matemática que não combinava muito comigo. Aí eu acabei escolhendo publicidade também, sou publicitária. Mas assim, acho que lá pro meio do curso eu me arrependi, porque a publicidade é muito ampla, né? São muitas áreas diferentes que não tem a ver exatamente com criação. Então tem planejamento, tem mídia, e a faculdade, o curso acaba sendo muito superficial nesse sentido, porque ele mostra um pouquinho de cada área, mas não se aprofunda muito, né? Teve a matéria de direção de arte, de criação, mas muito superficial. Então, meu curso, a gente dividiu o campus, né, com design gráfico. E aí poxa, eu devia ter feito design, porque é mais aprofundada. Eu tenho a mesma sensação. E assim, na verdade também, meu irmão, ele é designer, ele fez design, ele é mais velho do que eu, 5 anos. Então, quando eu estava entrando na faculdade, ele estava saindo. E aí, antes de escolher o curso, eu fiquei nessa, vou escolher design, porque tem a ver comigo e tal, mas aí eu via ele trabalhando sentado no computador o dia todo. Aí eu, caramba, eu não quero isso não, eu não quero ser sentado no computador o dia todo, não. Não vou escolher design, não. Aí eu não escolhi design por conta disso. Mas no final das contas, é tudo igual, assim, eu também fico sentada no computador. Que massa. Eu estou trabalhando num projeto agora com o pessoal de animação, uma produtora, e aí o diretor falou assim, acho que foi sexta-feira da semana passada, ele falou assim, era final do dia, ele falou, tô moído, dor nas costas e tal, fiquei meio torto. E a gente que trabalha assim, com essas coisas que a gente gosta aqui, não pode ficar torto, senão a gente não aguenta, né? Porque realmente são muitas horas no computador, ou no tablet, né? No iPad, por exemplo. Então, realmente, cara, a gente fica sentado na frente, querendo ou não, né? Mesmo que faça o tradicional, né? Mesmo que faça o tradicional, você é sentado ali, concentrado. Curvado, assim, né? Eu já tô com hérnia, já comprei uma cadeira boa, mas depois que já veio o problema, né? Depois que eu tava já sentindo a dor na costa, foi que eu fui sempre assim. Cadeira decente, não adiantou muita coisa, não. Sim, eu tô com uma cadeira aqui que, cara, acho que tem uns 20 anos quase. Tá na hora de trocar ela, porque eu tô sentindo as costas também. Tem que durar. Essa que eu comprei, eu quero que dure a vida toda, porque foi caro. Inclusive, foi indicação do pessoal do curso. Eu perguntei lá no Telegram pra galera lá da minha turma se indicava alguma cadeira e me indicaram essa, eu comprei. Curtiu, tá curtindo. Mas não resolve meu problema, não. O problema já foi. Legal. E daí tá, você fez faculdade, então você se formou publicitária, Sim. Né? Aí você chegou a atuar na área? Sim, aí eu comecei a estagiar, né? Eu lembro que meu primeiro estágio foi logo no início da faculdade, eu estava ainda acho que no segundo semestre, se não me engano. E aí eu vi lá um cartaz, né, no corredor da faculdade, vaga para direção de arte, numa agência de publicidade. E aí, bom, eu não tinha nem portfólio, porque eu não sabia ainda usar software nem nada, Illustrator, Photoshop, Corel, nada disso.
só sabia desenhar na mão. E aí eu escaneei esses desenhos que eu tinha, mandei, e aí ganhei, consegui a vaga. Aí comecei a trabalhar nessa agência e lá no dia a dia mesmo foi que eu fui aprender, na marra mesmo, usar Photoshop, usar Illustrator, Corel, e fui aprendendo. Aí eu fiquei nessa agência um tempo, depois eu fui indo mais para estúdio de design, né? Que é uma área que eu me identifiquei mais, assim, que eu acho que, não sei, na minha cabeça, os trabalhos em publicidade são mais... O trabalho com design eu acho que ele é mais feito para durar, sabe? Na publicidade eu vejo uma coisa mais que passa, é feito para ali para divulgar naquela semana e depois some e nunca mais volta a aparecer aquela arte. Então eu gosto de pensar nisso, num trabalho que é feito para durar muito tempo. Legal, faz total sentido, né? Porque é um evento que vai durar, sei lá, ilustração pro Lollapalooza, por exemplo. Faz a divulgação, acabou o evento, morreu tudo, né? Então, existe o lado bom disso. A marca se usa mesmo por muitos anos, né? Então, acho que exatamente. O bom disso na publicidade é que daí acaba gerando mais trabalhos, entre aspas, assim. Claro que no design tem também, mas eu concordo contigo. Você faz, às vezes, uma embalagem. Cara, a embalagem pode ficar 2, 3, 4, 5 anos. Ou até mais, às vezes, né? Sim. Então, isso é realmente legal. Engraçado, eu tinha vontade, assim, algumas vezes falando, deveria ter feito design. Para mim era porque, assim, a minha faculdade, pelo menos, não me deu nenhum embasamento técnico da parte visual. Eles mostravam uns anúncios, vamos fazer um anúncio, copia isso aqui, que é nos recortes de revista, que foi lá nos anos 2000, né? Copia isso daqui, essa estrutura, e a gente foi aprendendo copiando, mas assim, o porquê das coisas, é por isso que até hoje eu não entendo de tipografia, sabe? Tem essa dificuldade, porque, cara, faltou base, faltou realmente base. Eu, na hora de escolher uma fonte ali, é um parto. Mas nunca é tarde, né? A gente tá sempre aqui para aprender. Sim. E o desenho? Aí você começou a ir para estúdios de design, você usava o desenho? Como é que era isso? O desenho sempre foi uma solução gráfica para mim, né? Como eu gostava muito de ilustrar, então, em muitos projetos, as ilustrações estavam presentes ali, por uma escolha minha mesmo, sabe? E também porque combinava com o cliente, né? Tinha aquela coisa também, quando você trabalha em agência, você não tem você não decide tudo, né? É uma coisa com o cliente ali. Então, ele nem sempre a ilustração cabia, mas sempre que dava para colocar a ilustração, eu encaixava ali. Assim. E eu sempre que massa. mais legal. Porque a ilustração é muito massa, né? É uma solução que eu acho muito interessante, porque uma coisa você vai usar, você vai fazer uma campanha de publicidade, você vai usar uma fotografia. Aí você vai contratar modelo, você vai ter que ter um maquiador para maquiar o modelo, alguém para fazer o cabelo, para botar a roupa, um fotógrafo para tirar foto, e depois alguém para editar a imagem. Então envolve bastante coisa. A ilustração é uma solução que é impactante visualmente, mas também é muito simples, né, de ser feito, porque pode ser feito por uma pessoa em um dia, diferente de uma fotografia que é muito trabalhosa, né? Então, acho que em muitos casos a ilustração é uma solução muito interessante. Aí você usava, então, nos teus próprios trabalhos as tuas ilustrações? Sim, mas assim, eu não tinha um estilo específico meu, né? Eu não tinha essa preocupação em definir um estilo meu. Eu estava ali como uma designer, funcionária, e os clientes que chegavam eram diversos, e a solução que ia ter para cada cliente ia ser diversa também. Então, não tinha muito essa coisa de, eu ilustradora. Eu não. Eu designer, e ilustração faz parte desse trabalho também. Mas, assim, não focando em eu como artista, eu como ilustradora. Não, legal, faz muito sentido. Quando você falou, eu lembrei, quando eu trabalhava em agência, eu ia aplicando, que às vezes tentava uma pintura, de repente tentava algo mais flat, que era exatamente de acordo com a necessidade do cliente, né? Exato. Faz total sentido. E é legal isso que você falou. Né? Como aplicar uma fórmula que é para um, que é para outro. Então, nesse caso, como agência, os clientes são inversos. Eles não estão buscando agência por um estilo específico. Eles querem que a gente se adapte a eles. É diferente, né? De quando, sei lá, um artista específico que já tem um estilo definido e as pessoas procuram ele querendo aquele estilo específico. Eu até lembro que eu tinha um diretor de arte que trabalhava comigo, nem lembro o nome dele. Nem lembro. Eu sei que ele fala assim, eu sou diretor de arte e o meu estilo é esse. Ele fala, cara, o diretor de arte não tem estilo, pô. Diretor de arte ou designer, no caso,
tem que atender de acordo com o projeto, de acordo com a demanda, né? Designer até dá para ter mais um estilo, né? Uma pegada mais, dependendo da vertente que tá, mas geralmente tem que se adaptar tem os prós e contras, de acordo com o projeto mesmo. Tem a questão de, sei lá, se você desenvolve muito estilo, você acaba virando referência naquilo, mas fica mais seleto, assim, um público mais específico que vai te procurar. Se você quer abranger um público maior, é bom ter essa variedade. Na ilustração também, né? Tem isso também, né? Isso é uma coisa que eu fico analisando e pesando, porque eu tô nesse processo, sabe, da questão do estilo, mas a gente chega lá, vamos conversando. Legal. E em que momento você decidiu, cara, vou para ilustração de fato? Porque eu até achei legal que você falou, para quem não entende muito como funciona o mercado, você falou assim, a ilustração era uma das coisas que eu fazia dentro do meu trabalho de designer. Né? Então, é por isso que o designer contrata ilustradores também. Né? Porque faz parte daquilo que ele fornece no trabalho dele. E às vezes ele não domina uma determinada técnica e ele precisa chamar alguém para fazer. Né? E que momento você falou assim, a partir de agora quero só a ilustração, enchi o saco de design ou não enchi o saco de design, foi só uma questão estratégica? Foi um processo, na verdade. Assim, eu estava trabalhando em agência, tal, normal, e aí ali eu estava perto de fazer 30 anos, eu estava com 29 anos, foi acho que 2015. E aí eu sempre gostei muito de viajar. Eu já tinha viajado algumas vezes para fora, mas assim, eu nunca morei fora de Salvador. E aí eu tava com uma vontade muito grande de morar fora, porque é aquela coisa, né? Eu vou fazer 30 anos, tem coisas que eu preciso fazer antes dos 30, porque depois eu vou casar, vou ter filho e vai ser mais difícil, não vou poder fazer mais isso. Então eu quero assim, aproveitar ao máximo o que eu posso. E aí eu queria morar fora, mas eu não sabia como, né? Porque eu não tenho assim, não tenho cidadania de nenhum outro país, não tenho possibilidade de ter passaporte europeu nem nada disso. Aí eu comecei a pesquisar, assim, eu vou tentar achar um trabalho fora, porque com um trabalho a possibilidade fica maior, você conseguir um contrato e tal, para morar. E aí eu comecei a pesquisar, e na época tinha um site, eu descobri esse site chamado Craigslist. Eu não sei nem se ainda existe, mas era um site assim, tipo um classificados, né? Onde as pessoas colocavam ali os trabalhos, quem está procurando trabalho, quem está divulgando trabalho, quem quer vender apartamento, de tudo, né? Não era só de trabalho, não, era de tudo, assim. Mas tinha as categorias. E aí eu pesquisei na parte de design, tinham várias vagas, e eu fui aplicando, assim, mandava meu portfólio para um monte de vagas. Tudo que tinha a ver com design eu mandava. E aí um dia eu recebi uma resposta de uma dessas vagas. Era uma startup na Califórnia, chamada The Casery, e eles estavam começando e queriam alguém para fazer eram cases de celular, sabe capinha de celular? Então eles criavam essas capinhas de celular e queriam alguém para fazer as artes das capinhas. E nessa época, inclusive, eu estava viajando. Eu estava fazendo um mochilão pela Europa de 3 meses. E foi quando aconteceu essa resposta, né? Eu fiz uma entrevista com eles pelo Skype, e aí fechamos, vamos fazer trabalho, assinamos um contrato, e lá estava eu, vivendo uma vida de nômade digital, né? Viajando. Que demais, cara. No meio da viagem. No meio da viagem. Foi até no começo da viagem. E aí foi muito legal, porque, assim, era um trabalho super divertido de fazer, porque era só desenhar, eu só tinha que ilustrar as coisas. Assim, é um trabalho de pesquisa também sobre os temas para cada um, mas eu tinha uma liberdade criativa grande, que eu que defini o que eu ia fazer. Nem tudo ia ser utilizado, mas eu ia criando, sabe? Todo dia eu ali ficava criando, desenhando e mandava para eles. E tinha muita liberdade geográfica, porque eu podia trabalhar de onde eu tivesse. Liberdade de tempo, porque eu podia fazer meu horário. Eles estavam nos Estados Unidos, eu estava na Europa. A diferença do horário já era gigante, né? Para eles estava de manhã, para mim já estava no fim do dia. Então, eu podia fazer meu horário. Eu podia trabalhar também, na verdade, quantas horas eu quisesse, porque meu pagamento era por hora. Então, se eu trabalhasse 8 horas, você paga pelas 8 horas. Se eu trabalhasse menos... legal. Tinha uma flexibilidade nisso. Sim. E era uma questão também de transparência, assim, de confiança mesmo, porque era eu que falava, trabalhei 8 horas por dia, e aí eles me pagavam aquelas horas. Eram 12 dólares por hora, o que era muito bom. Ainda mais porque naquela época, o dólar estava, tipo, na máxima histórica. Tava, tipo, R$4, mais ou menos. E foi a máxima histórica, assim, daquela época. Né? Depois até aumentou mais, mas naquela época tava muito bom, assim. Caramba, que trabalho perfeito. Só faço desenhar, posso estar em qualquer lugar, fazer meu horário,
e ganhando em dólar, ganhando bem, assim, no final do mês dava para tirar uns 6 mil reais. Coisa que eu trabalhando junto não Ótimo, né? tirava. Então foi assim, muito legal, muito massa. A gente fez um contrato de 1 ano, mais ou menos. Fiquei 1 ano e pouquinho com eles. E aí depois voltei, já estava aqui no Brasil e tal, voltei a trabalhar em agência. E aí a agência que eu estava fechou. Meu chefe chamou assim a galera um dia, reuniu todo mundo e falou, ó, fim do mês a gente vai encerrar aqui, encerrar a agência. Aí, bom, eu tava assim ainda muito querendo tirar um tempo, já estava trabalhando na agência já tinha um tempo, queria tirar um tempo para descansar também. E eu tinha um trabalho que era um hobby até então, mas que era de ilustração, né? Que eu fazia, eu crio essas personagens gordinhas e desenvolvo produtos com essas personagens. Mas na época era uma coisa muito assim de hobby mesmo. Eu fazia por amor, não tinha nem uma intenção comercial assim, de fato com isso. Eu já tinha começado isso fazia muito tempo, lá para 2009. Eu comecei a fazer esses desenhos, assim, são pin-ups, né? Sabe as pin-ups americanas dos anos 40? E aí eu tava numa época muito envolvida com esse universo retrô, assim, dessa década. Tinha comprado um livro de pin-ups do Gil Elvgren, não sei se é assim que fala o nome dele. É um ilustrador bem famoso de pin-ups da época. E eu tava apaixonada por esse universo. E aí, não sei, assim, não foi nem intencionalmente, eu criei uma, mas gordinha. Porque todas essas pin-ups eram um padrão, né? Eram aquelas pin-ups com corpo padrão. E eu criei uma gordinha. E aí as pessoas gostaram muito. Eu tive teve uma repercussão muito boa, assim. Todo mundo que via, nossa, que fofa, adorei e tal. Eu publiquei no meu Facebook, na época eu usava muito Facebook ainda, eu publiquei assim no meu álbum mesmo. E aí viralizou, a galera foi curtindo, me seguindo. Chegou um monte de gente com solicitação de amizade, muita gente que eu nem conhecia. Eu vi que tinha assim um potencial nisso. As pessoas pediam para mim, deixa eu imprimir, eu queria imprimir para fazer um quadro aqui na minha casa, manda para mim, aí eu mandava. Não tinha essa questão de intenção de criar uma marca nesse sentido. Mas com o passar do tempo, como eu vi que estava tendo essa demanda, as pessoas pediam, poxa, seria legal se você fizesse adesivo, se você fizesse um pôster. E eu fui criando, à medida que as pessoas iam falando, eu ia desenvolvendo. E aí eu tive o convite para participar de uma loja colaborativa aqui em Salvador. Aí eu criei uns produtos, fiz adesivo, fiz imã, fiz pôster, coisas muito artesanais, assim, que eu mesma cortava. E aí colocava nessa loja, vendia pelo Instagram de vez em quando. Mas era meu hobby, né? Porque eu trabalhava em agência, 8 horas por dia, não tinha nem muito tempo para me dedicar a isso. E aí, quando teve essa questão da agência que ia fechar, eu falei, então vou me dedicar um pouquinho mais a isso, já que eu tô com esse tempo livre. E aí fiz isso. Eu nunca nem tinha parado para contar, assim, o que eu gastava, o que eu ganhava com isso, o quanto que... se tinha algum lucro nesse sentido, né? Porque era por diversão, né? Exato. E aí, a primeira vez que eu parei, fiz uma planilha muito simples, assim, só para ver o que eu gastava e o que eu ganhava. E aí eu descobri que eu estava ganhando a mesma coisa que eu ganhava na agência. Um trabalho muito Caraca, tranquilo, bela descoberta aí. muito tranquilo, assim, uma coisa em que eu nem colocava muita energia. Então eu vou colocar energia nisso. E aí foi. Aí não procurei emprego de novo. Me dediquei mais a isso. E aí eu via que quanto mais eu colocava energia naquilo, quanto mais eu me dedicava, mais ia crescendo. E foi crescendo, e foi crescendo, e foi crescendo. Eu criei uma lojinha virtual no marketplace chamado Etsy, que é um marketplace muito voltado para produtos artesanais, assim, que é muito popular nos Estados Unidos e na Europa também. E, coincidente, meu público do Instagram também, que me seguia, era muito de fora do Brasil. Eu não sei nem por quê. Porque foi muito orgânico também, né? Eu não fazia nada de divulgação, como é que fala? Paga. Né? Então, eu fui indo de novo para esse público do exterior mais uma vez, sem nem colocar intenção, né? Foi bem natural. Aí eu coloquei no Etsy, criei minha lojinha virtual, coloquei também no Redbubble, que é um outro site que faz print on demand, tipo, impressão sobre demanda, que as pessoas compram e eles imprimem o produto. Então eu não tenho que produzir esses produtos, né? Eu tenho alguns aqui que eu produzo. Só a arte, né? Você coloca a arte lá, faz o upload, coloca nas dimensões assim de cada produto, mas eles fazem bastante coisa, tipo caneca, toalha, camisa, tudo que você imaginar, até cortina de banho, eles fazem com sua arte, se você quiser.
e aí fica lá disponível para a pessoa comprar. Então, eu coloco a arte lá, e aí, se alguém comprar, eles enviam, produzem, enviam, e eu ganho uma porcentagem em dólar, o que é muito interessante. Porque tem produto ali que, se eu fosse fabricar, fazer aqui físico, e vender, o que eu ia ganhar em cima seria mais ou menos o mesmo que eu estou ganhando em porcentagem lá, sem ter esse trabalho e essa... É por causa do câmbio que dá essa Exato, diferença. Porque A comissão deles você dá, né? consegue até definir se você quer ganhar mais, se você quer ganhar menos. Se você coloca para mais, Uhum. o preço final do produto vai aumentar, né? Mais, e vai ser mais difícil de vender. Mas você consegue ter um controle sobre isso. E aí, quando transforma do dólar para o real, realmente fica bem interessante. Porque aqui no Brasil tem uns sites assim também de impressão sob demanda. Uhum. Mas como é em real, o que você ganha é bem pouquinho. Eu até tenho uma loja, Uhum. Acaba não compensando. mas não é pouco. Enfim, então a Sexpert ela foi crescendo à medida que eu fui colocando essa energia nisso e foi me trazendo muitas conquistas, assim. Na pandemia mesmo, eu tive um convite para participar de uma exposição de arte em São Francisco, na Califórnia. Como Que legal, hein? era pandemia, né, não tinha nem a possibilidade de eu ir presencialmente, mas eu mandei a arte, eles imprimiram, eles colocaram lá, exibiram. E aí dessa exibição, eles fizeram um livro, eu até tenho ele aqui, que é esse aqui, um livro bem legal. Ah, que show. Uai, eu não tô sabendo centralizar aqui. E aí Aí, saiu minha arte aqui no livro. que demais. Maravilhoso o trabalho. Enfim, e aí foi desenvolvendo assim. Eu vendi para quase 40 países já pela Sexy Fashion. Caraca. Então foi algo assim que realmente eu tive bastante conquista com isso, e foi um trabalho puramente de ilustração, mas de empreendedorismo também, né? Eu virei empreendedor naquele Sim. momento ali. Mas aí acabou a pandemia. Na pandemia mesmo foi bem assim complicado, porque apesar de ter muitas vendas, né? Vendas recordes na pandemia, porque as pessoas estavam em casa tendo que só comprar pela internet. Então foi a época que eu mais realmente vendi produto, apesar de ter dificuldade de enviar, porque muitos correios não estavam aceitando envios de outros países, enfim. Então, teve muito produto que ficou aqui para ser enviado por muito tempo. Assim, a Austrália demorou 2 anos para abrir as portas. Mas 2 anos.2 anos. Imagina, tu comprou, Caraca. eu mantinha o contato com a pessoa, falava, ó, se você quiser, eu devolvo o dinheiro. Mas a pessoa falava, não, tudo bem, eu espero. Ninguém imaginava que também ia demorar tanto tempo, Aham. né? Eu achava que era uma coisa Sim, sim. rápida, e foi indo, e foi indo. Mas foi assim, como eu já estava muito estabelecida no digital, nessa época da pandemia eu não tive problema em relação a dinheiro, porque eu Uhum. nem esperava, na verdade, né, que fosse realmente, foi a época que mais cresceu. Teve em mês bom, assim, eu tirava 20 mil por mês. Vendendo Caraca. adesivo, vendendo imã, vendendo pôster, coisas muito simples e baratas, né? E eu fazia commission também, muita commission, metade Uhum. metade do valor. Nessa mesma pegada. Nesse mesmo traço, nessa Não, mesma. tudo nessa mesma pegada, só a Sexpert. Assim, de lá, do final de 2017, que foi quando eu me intensifiquei mais nisso até hoje, eu só fiz Sexy Fashion. Eu não fazia mais nada, não criava mais nada diferente. Tudo que eu fazia, tudo que eu Uhum. desenhava era Sexy Fashion. E isso foi o que também ocasionou em eu cansar um pouco. Porque além de ser um trabalho muito desgastante, porque acabava que era uma empresa, mas era só eu, né? Eu tenho uma dificuldade de delegar, Uhum. então eu nunca contratei ninguém para fazer nada por mim, era eu que fazia tudo. Eu criava, eu desenvolvia produto, eu lidava com fornecedor, eu embalava, eu enviava, eu divulgava, enfim, muito trabalho, assim. E aí eu fiquei cansada. E fiquei também cansada de estar fazendo a mesma coisa. Eu queria fazer algo diferente, assim, que eu pudesse me expressar de outras formas também, de ilustrar outras coisas que eu gostava também, né? Porque a Sketch, ela tem um Sim. público muito definido, um tema muito definido, um estilo muito definido, e eu não conseguia sair daquilo para outros temas, que eu acho que não fazia sentido. Então, Acabou ficando mecânico, né? A arte, a ilustração, se você repete muito. Por isso que eu nunca me vejo desenhando sempre a mesma coisa. Tem artista que encaixa uma coisa e é a vida inteira, uhum, né? O Matias Adolfson, por exemplo, que eu gosto de usar ele como exemplo, ele desenha do mesmo jeito há décadas e vai uhum, continuar,
né? E é o perfil dele, né? Tá tudo certo, é o perfil dele. Mas para mim, realmente chega uma hora que dá aquela cansada, preciso experimentar coisa nova, testar coisas novas. Sim. Você chegou nesse momento ali. Exato. Não, mas eu acho o máximo também você ter um estilo, você manter essa consistência, assim, ao longo dos anos, né? E eu pretendo manter, porque a Sex Fashion continua em paralelo, mas eu queria também uma válvula de escape, assim, para poder fazer outros temas, porque outras coisas me interessavam também. Eu queria desenhar a natureza, eu queria desenhar, sei lá, outras coisas, sabe? Paisagem, que na Sex Fashion mesmo não tem nem cenário, né? São só as personagens puramente, não, nem cenário eu coloco. E eu gosto de manter assim, eu não me vejo, eu não vejo sendo diferente do que é, sabe? Então, sim, eu fiquei, sim. eu fiquei com vontade, assim, de desenvolver outras coisas diferentes, que não isso. E aí também, mais um ponto, assim, que me deixou desconfortável nessa época, assim, fim de pandemia e desgastada com essa questão de muito trabalho, desgastada com essa questão de estar sempre fazendo a mesma coisa, foi a questão de me sentir isolada também. Porque desde que eu parei de trabalhar em agência, era só eu e eu mesma o tempo todo, né? Eu tenho... Meu estúdio é dentro do meu apartamento. Então, um dos quartos se transformou num escritório. Então, eu trabalho em casa, eu fico em casa, passo o dia inteiro sozinha, não tenho ninguém para conversar sobre trabalho, sobre minha área, sabe? Essas questões, assim, até pessoas no geral, né? Eu sou casada, mas meu marido passa o dia todo fora, então acaba que se sente muito solitária, assim, na questão normal do dia a dia, de como ser humano e como profissional também, porque sinto falta, assim, de ter pessoas da minha área para poder trocar ideia, para poder perguntar, tirar dúvida, sabe, ter opinião. E aí tudo isso pesou, assim, eu tava me sentindo isolada. Até a questão do falar mesmo, né? Como eu fico muito tempo em casa sozinha, nem abria a boca para falar, eu falava. Sim. Então, quando tinha situações em que eu tinha que falar, eu me sentia estranha, assim, como se eu tivesse desaprendido, sabe? Eu pesquiso sobre isso, eu não sei se seria isso, o diagnóstico seria isso, mas até uma certa fobia social, assim, de não ter energia para interagir, porque eu estava tão acostumada a ficar só que às vezes até quando eu saía eu ficava assim cansada fácil e queria estar em casa de novo, sabe? Então tudo isso me fez assim ficar inquieta. E aí eu já conhecia você, já conhecia o Ilustre S.A., já acompanhava, já seguia no YouTube, via os cursos, as lives que você fazia, né, como é, Café com Ilustra. E aí eu fiquei, poxa, seria interessante, porque ali tem uma comunidade de pessoas que estão buscando a mesma coisa que eu, que têm os mesmos interesses que eu, e ter acesso assim, a essas pessoas seria bom para mim nesse momento, né? Porque é exatamente isso que eu estava precisando. E essa foi minha motivação principal para entrar no curso. A questão de... Que legal, até ia te perguntar. A questão da comunidade. E aí, bom, lá dentro a gente acaba aprendendo muitas coisas que eu, como já trabalhava na área, eu achava que sabia as coisas, mas aqui agora estava sendo a primeira vez que eu estava como uma ilustradora freelancer nesse sentido, né, de trabalhar comercialmente. Que a Sexy Fashion acaba que é um público mais pessoa física. Então, essa questão do prospectar é diferente, né, não é dessa forma. E aí, como eu estava agora desenvolvendo esse outro caminho em paralelo, com outro tipo de ilustração, com outro tema, tudo isso era novo para mim. Eu, como funcionário, não tinha acesso às informações de quanto é que estava valendo meu trabalho ali, né? Eu recebi meu salário no fim do mês, mas eu não sabia aquele trabalho que eu fiz, quanto que ele custou, quanto que o cliente pagou por aquilo. Eu não sabia. Então, tudo isso, assim, abriu várias janelas, assim, para mim, na minha cabeça, na questão de precificação, de uso de imagem, né, de prospecção. Foi realmente bem, bem interessante. Que legal. Você foi falando, tipo, quanto é que estava tirando lá com a... Só fala o nome da marca, até para o pessoal poder acompanhar, Mari, por favor. É Sexy o quê? Sexy Fashion. Sexy Fashion. Fashion, de fat... Ah, legal. É uma palavra que eu inventei. Legal, show demais. A gente até vamos deixar na descrição aqui para quem quiser conhecer também depois. Você estava com uma grana legal, né? Uma marca, você estava com uma grana, tirando uma grana legal, marca bombando mundialmente, né? E aí eu pensei, tá, e onde que entra o Ilustre S.A. nessa história, né? Porque então realmente essa parte esse outro lado, né? Foi mais para o meu trabalho como Mari Vilas, né? Porque eu quero desenvolver um estilo que seja
A sex fashion é uma persona minha. Mas tem outros temas que eu quero fazer que não cabem ali. E aí eu quero criar outro estilo para me expressar mais eu. Algo que venha, mostre quem é Mari Vilas. E ali eu vou realmente mostrar a minha pessoa, né? Na sex fashion eu acabo ficando muito por trás das câmeras, eu não me exponho muito ali. Então é uma marca mesmo. Mas antes mesmo do Ilustre S.A., eu já tinha conversado com você e eu tinha comprado o curso do Freela Ads. Eu lembro. Para a minha loja, porque eu queria fazer um site porque eu vendia no Etsy, que é um marketplace, e no Etsy eu não consigo fazer essa questão da divulgação e tal. Ele não dá para instalar pixel de Facebook nem nada. E aí eu criei um site depois para vender diretamente. Mas ainda estou me batendo com essa questão do pixel é complicado isso, mas estou no caminho. Eu lembro bem que você chegou assim e falou, Vitor, eu não consigo anunciar, porque eu coloco a palavra sexy, o nome já trava, já bloqueia. Não, o desenho mesmo, porque como muitas ilustrações elas estão nuas, o Facebook bloqueia, eu não consigo fazer anúncio com esse desenho, mesmo que seja um desenho bem nada realista, né? Bem histórico, assim. Mas ainda assim eles bloqueiam, então eu não consigo fazer anúncio. Essa foi uma questão que dificultou bastante o processo. Mas graças a Deus, assim, tem um alcance orgânico grande. Então, eu acabo não necessitando tanto de fazer anúncio. Massa. Mari, então me conta assim, agora Mari Vilas, é o teu nome. O que mudou? Como é que está hoje a tua carreira? Né? A marca continua e como é que está esse teu outro projeto, o teu projeto com a Mari Vilas como marca, como nome? Né? Sim. Então, aí esse projeto foi meio que começar do zero mesmo, né? Apesar de já ter um trabalho anterior, de ter ilustrações de outros trabalhos que eu fiz antes, eu estava num momento assim de que eu queria desenvolver algo que fosse minha cara. E aí esses trabalhos anteriores eu acho que já não fazia muito sentido nesse momento, né? Muita coisa diversificada também. E como eu estava querendo desenvolver um estilo específico, aí esse está sendo um grande desafio, na verdade. Eu estou nesse processo ainda, sabe? De me entender, porque eu gosto de muita coisa. E eu sei fazer muita coisa. E aí, poxa, eu vou deixar de fazer tudo aquilo para fazer uma coisa só. Enfim, me veio junto também um processo de me entender, sabe? Tipo, desenvolvimento pessoal. Eu não sei o que veio antes. Se foi a questão de eu querer desenvolver meu estilo que me trouxe essa questão de me descobrir, de me entender, de fazer terapia para descobrir quem eu sou, o que eu quero passar, o que eu quero dizer. Ou se foi o inverso, de eu já estar nesse momento de querer me entender e aí, por isso, querer ter um estilo que me representasse bem, sabe? Porque, assim, com a sex fashion, por exemplo, tem um estilo específico, mas não foi uma coisa premeditada, pensada e planejada. Foi bem natural, espontâneo, mas como Mari Vilas, já começou uma coisa muito intencional, assim, eu quero que minha arte mostre muito sobre mim, assim, em todos os sentidos, sabe? Da técnica que eu uso, da forma que eu uso, das cores que eu uso. E aí é complicado isso, porque é difícil se definir, é difícil se conhecer para isso, sabe? Sim, sim. Então, Ainda mais quando a gente já tem um conhecimento comercial, né? Eu vejo um estilo no teu traço, eu vejo um estilo e ele tem um grande apelo comercial. Ele é bem comercial, né? Esse trabalho que você tem feito aí, tanto é que você tem recebido orçamentos, trabalho, tudo, né? Então eu vejo muito essa pegada. Só que a gente nunca sabe o que está acontecendo dentro da Mari, né? né? O sentimento que é trabalhado com aquilo ali. Né? Eu, por exemplo, quando eu estava bombando com o meu trabalho lá de Search and Find, que é onde está o Wadi, a galera, nossa, animal, animal. E eu, cara, que bosta, que bosta, que bosta. Porque eu não aguentava mais fazer. Não aguentava mais fazer, sabe? Então, até hoje em dia, quando vem pedido, a gente faz no estúdio, mas assim, cara, não é aquilo que me move. Mas antes eu adorava ficar desenhando tudo. E passou, sabe? Então, a gente não sabe por dentro como é que tá, né? É complicado, né? Tipo, tem artista mesmo que eu sigo que eu acho o máximo o estilo da pessoa. Aí daqui a pouco ela faz uma postagem dizendo que não sabe se vai continuar esse estilo porque ela tá buscando outras, experimentando em outro estilo. Eu falei, não mude não. Não. Então todo mundo, né? Até quem já está muito estabelecido e tudo tem suas inseguranças e tem cansa também, né? Às vezes.
cansa. Como Sim. a questão do Certain Fight dá muito trabalho, né? Imagina que você tem que gostar muito de fazer, porque dá muito trabalho, né? Meu Deus. Eu fico buscando, assim, o que tem de mim no meu trabalho, porque é um processo meio que inverso, muitas vezes, né? O desenho, ele já vem meio que de uma forma espontânea e eu tô tentando descobrir o que tem ali que fala sobre mim. Por que eu escolho essa forma? Por que eu escolho essas cores? Sabe? A questão do vetor mesmo. Eu sempre fui mais... Minha escolha foi pelo vetor. Mas nunca foi pensado, assim, por que será que eu gosto mais de fazer no vetor? E aí, essa questão, eu consegui fazer uma conexão, né? Essa questão minha de busca pela liberdade. Eu tenho isso muito forte dentro de mim, né? De não. De querer ser livre, de querer trabalhar de qualquer lugar, de querer ter essas possibilidades todas. E eu vejo que minha escolha pelo vetor tem muito disso também, por exemplo, né? Porque no vetor a gente não tem esses limites, né? Eu não tenho que me preocupar com tamanho, eu não tenho que me preocupar com proporção. Naquele momento inicial do trabalho, se eu faço um negócio pequeno e depois ele precisa ser grande, é fácil de mudar, né? Se eu fizesse uma imagem no Photoshop, você tem que pensar em tudo isso, tem que ser mais planejado antes, né? No Illustrator é quase como uma colagem, né? Você consegue mudar as coisas muito facilmente. Então, acho que isso traz um pouco da minha personalidade. A escolha por trabalhar mais com o vetor vem muito disso também, que eu acho que eu me sinto mais livre ali. Não, total. Enfim, E faz sentido até na questão da liberdade geográfica também, porque é muito mais fácil você levar o seu trabalho digital, hoje em dia é mais fácil, né? O Illustrator mesmo, você coloca no iPad, por exemplo, você vai trabalhar no mundo inteiro, agora do que se você levar o material artístico mesmo. Tinta sim. e coisa, vai um trambolho junto ali, né? Hoje em dia é mais fácil fazer o digital. Por exemplo, com a Sexy Fashion, eu fazia as commissions e eu fazia o traço, eu não tinha ainda iPad nem nada, então eu fazia no papel, né? Fazia o rascunho no papel, passava no papel manteiga com a caneta tinteiro. Então eu carregava o Caramba! potinho e a canetinha, né? E aí eu tava viajando, botei na minha mala, caneta tinteiro, então levei. Aí acabou que na viagem estourou, melecou tudo, a tinta melecou tudo. E nessa mesma viagem eu comprei o iPad. E quando eu comprei, Aí, eu falei, eu não sei se vai se pagar, viu? Eu não sei se vai ser tão interessante para mim, porque é muito caro e tal. Será que eu vou conseguir? Será que isso vai se pagar? Mas, nossa, foi um libertador, assim. Depois do iPad, eu nem sei como é que eu faria o que eu faço hoje se não tivesse um iPad. Então, realmente facilitou bastante a vida. Não foi essencial, né? Eu já fazia antes sem. Mas facilitou bastante. Foi bem facilita a interessante. vida. É engraçado esse negócio do iPad. Eu lembro que eu comprei o primeiro Pro, primeira geração que teve, que estava nos Estados Unidos na época viajando. E eu vi, a gente foi na Apple Store lá e eu vi ele. E tinha o Procreate, ele era muito básico, mas muito básico, em 2016. Né? Ele era assim, simplão, era o Procreate 2 a versão, só para você ter uma ideia. Mega simples. Daí eu peguei, vamos testar. Eles deixam lá a amostra, fui testando, foi legal e tal. Daí a Fernanda, minha esposa, falou: por que você não compra, né? Quanto é que tá um desse no Brasil? Eu falei: nem tem, nem tinha ainda, né? Fazia, sabe, tinha sido lançado 2 meses, né? Eu acho que nem tem. Então aproveita, compra. Eu falei: mas eu não vou usar. Nossa, vai se arrepender, você vai se arrepender. Aí comprei. E daí fiquei brincando, né? Trouxe o Brasil, fui brincando, de repente foram melhorando o Procreate, foram melhorando. Comecei a fazer o rascunho nele e terminava no Photoshop. De repente eu já estava fazendo o processo todo nele, de alguns trabalhos, e de repente 100% do trabalho. Né? Então realmente o iPad ele dá uma liberdade assim, que não tem volta. Quando você experimenta, não tem volta. E isso funciona para os Android também, né? Porque realmente é uma. Cara, é um pouquinho mais grosso que um papel, né? Você coloca na mochila e leva para onde for. Fácil. Fácil, fácil, fácil. É mais fácil do que levar caderno. Né? Eu O ainda sketchbook. fazer 100% do trabalho nele. Eu estou muito ligado ao computador, assim, ao Illustrator, porque não tem assim um programa completo no iPad, não tem o aplicativo completo do Illustrator, por exemplo, né? Então, Sim, ele é bem eu acabo simples, né? usando o iPad muito para fazer o rascunho, para fazer algumas coisas, mas depois eu jogo no computador e eu finalizo sempre no computador. Assim, daria para fazer, né? Só que daí é mais ágil fazer no computador, né? Tem que reaprender, né? É verdade, tem que Aham, reaprender. Eu já descobri sim. também alguns aplicativos bem interessantes. Tem um que chama Linearity. Não sei se é assim que fala, Uhum. Linearity. Que é vetorial e você pode desenhar como se estivesse realmente fazendo um desenho à mão, né? Porque no vetor eu utilizo o tabletzinho com a caneta, né? Então é como se fosse um Uhum. mouse. Eu utilizo como se fosse um mouse, né? Crio ponto e tal.
E nesse programa você usa o Apple Pencil na tela e desenha assim, bem de forma fluida, mas é um vetor. Eu achei bem interessante. Use o Adobe Fresco. Eu tenho feito o Adobe vetor no Fresco também. Fresco. Mas o Adobe Fresco É, eu uso mais para fazer coisa com linha, assim. Com outline. é, A forma em si eu acho difícil. Não sei. tem os Hoje o meu vetor eu faço no Fresco e depois eu exporto no Illustrator, né? Ele já puxa lá. Tem umas coisas de diferença ali, mas dá para fazer. Mas, É, Mari, me conte, como que tá, assim, projetos, o que você tem feito de projeto, para quem que você tem trabalhado ultimamente? Mari Vilas agora, né? sim. Bom, no curso eu fiz alguns projetos pessoais, né? Nessa questão de desenvolver essa coisa que seria minha cara. Então, eu comecei a fazer alguns projetos pessoais. E aí, desses projetos pessoais, vieram trabalhos reais. Que foi bem legal, assim. Teve o mais recente agora, foi do Expresso 2222, que é um camarote aqui em Uhum. Salvador, o Carnaval, do Gilberto Gil, da Flora Gil. E veio esse trabalho através de um projeto pessoal meu que eu tinha feito, inclusive foi o que me fez entrar no Elite, que foi um que Ah, eu criei legal. uma Carmen Miranda estilizada. Na época, no meu projeto pessoal, era como se fosse uma campanha para Havaianas. Mas Aham, aí aham. virou uma ilustração que foi utilizada na publicidade e na ambientação do Camarote Expresso 2222. E aí, poxa, Que foi muito demais, legal, cara. viu? Assim, eu fui no aeroporto, vi minha ilustração lá no display do aeroporto, fui lá no camarote, vi a fachada, vi os ambientes internos, tinha uma Carmen Miranda de 5 metros no meio da pista de dança. Caraca. Então foi muito legal, assim, poder ver o trabalho ganhar vida, né? E que é algo que veio de algo muito pessoal, né? Que não foi nem criado através do briefing, foi eu que tinha criado realmente por conta própria. E a designer que desenvolveu a identidade visual do camarote, a ambientação, e usou as ilustrações para isso. Teve uma outra ilustração também que utilizou nesse camarote, que foi de uma onça que eu tinha feito para um outro projeto pessoal também. E, bom, aí tem rolado alguns trabalhos, alguns pedidos de orçamento, né? Passou o carnaval agora, acho que através também desse trabalho muita coisa veio vindo, assim. Teve uma Uhum. visibilidade boa, então veio pedido de orçamento, até de clientes grandes, que eu, caramba, Itaipava, 99, pedidos de Legal. orçamento, não que tenha fechado ainda, mas interessante Sim. saber que me viram e que me descobriram, né? Então, tá rolando, Tá a chamando a roda tá atenção, girando, né? assim, a roda tá girando. Que massa. E qual que foi a sensação de você chegar no aeroporto, por exemplo, e você vê aquela Carmen Miranda de 5 metros e todo mundo tá ali do lado e nem fazendo ideia que você era a criadora ali. Qual que é a sensação de ver a tua arte ali, né? É muito massa, né? Ganhar vida, assim. É diferente você ver na tela e num layout e você vê ao vivo. Realmente ganha vida, né? Então eu tava que nem uma besta ali, tirando foto. Em tudo que tem ângulo diferente, tirei 300 mil fotos. Muito, muito massa, assim. Uma coisa que eu sinto que é bem eu, né? Que agora, sim, é eu como freelancer. Porque trabalhos de agência já tinha rolado, já tinha visto trabalho na rua, assim. Trabalho que eu fiz Uhum. através de agência. Mas, assim, nunca não é você totalmente, né? É um trabalho em Sim. equipe, enfim. Eu sinto que nesse trabalho também foi um trabalho em equipe, né? Porque eu fui só um elemento ali dentro. Não foi eu que fiz tudo do camarote. Mas ver meu trabalho ali foi muito legal. Foi muito legal. Me sinto bastante orgulho, assim. E sinto que isso, a roda começa a girar. A partir daí, as pessoas vêm, aí comentam, e aí vem pedido de orçamento. Vem o pedido de orçamento de um camarote lá em Olinda. E eu acho muito Ah, que massa, massa. porque Olinda, o Carnaval de Olinda, ele é muito rico, né, visualmente. Eles fazem muitas coisas na rua mesmo, de ambientação, de ilustração. Então, um sonho, um trabalho desse. Eu já sonhava com esse trabalho, sabe? Muita coisa que eu sonhava, assim, tá começando a vir para mim, sabe? Por exemplo, recentemente, eu estava indo pro shopping, tem um shopping aqui em Salvador chamado Salvador Shopping, que é o maior shopping da cidade. E ele tem uns painéis assim na frente, e eu ficava olhando, uns painéis com. Eles usam arte ali, né? Fotografias de Salvador ou artes, eles vão mudando com o tempo. E eu tinha olhado assim, caramba, eu queria ver minha ilustração aqui. Mas não tomei nenhuma atitude em relação a isso. Pensei assim, vou procurar saber Seria quem é. legal. Seria legal, mas na Jogou a ideia, né? minha cabeça, não pro universo, mas na minha cabeça. Não fiz nada em relação a isso. E aí, pouco tempo depois, eu recebi um e-mail do marketing do Shopping Salvador querendo orçar um trabalho justamente para aqueles painéis, olha só. Então, Caraca.
ainda está em processo, não fechamos ainda, mas só de, caramba, isso, né? A gente sonha, a gente coloca energia naquilo, as coisas acontecem. Eu acredito nisso. Eu também, muito, muito. E tem cada caso que para mim já aconteceu de... o livro mesmo que eu tenho de Nova York ali, né? Eu tinha viajado para lá, eu falei, pô, um dia seria legal desenhar coisas de Nova York. E eu ficava nos rascunhos desenhando, né? Aquelas janelinhas, aqueles predinhos com tijolinho e tal. E até que um dia veio, ó, Vitor, ilustrar o livro por dentro de Nova York. Eu hoje nem aguento mais desenhar Nova York. Mas veio o projeto. Pode se transformar em realidade. Exatamente, exatamente. Que legal, Mari. E agora eu queria pedir para você, a gente sempre pede no final uma dica para quem está começando. Você tem muita experiência, tanto do lado, né, de agência, de estúdio de design, como empreendedora na tua marca, por exemplo. Então você já tem muitas visões diferentes. Uma dica para quem está começando, ilustrador ali, ou quem quer trabalhar com ilustração nesses 18, 19 anos, 17 anos talvez. Pessoa, cara, quero trabalhar com isso. Que dica que você dá para essa galera? Eu acho que, apesar de, por exemplo, de eu já estar trabalhando bastante tempo com isso, a gente nunca se sente pronto. A gente nunca acha que, eu estou pronto para isso. Porque cada situação é uma situação diferente, cada trabalho é um trabalho diferente. Então, a verdade é essa, a gente nunca vai se sentir pronto, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que buscar sempre estar se desenvolvendo, sempre buscando aprender coisas novas, mas saiba que, independente disso, você nunca vai se sentir pronto. Então, comece com o que você tem agora, né? Já comece desde já, né? E você vai aprender no caminho, né? É difícil a gente conseguir aprender tudo antes de começar. As coisas vão vindo à medida que a gente está fazendo, né? O chão vai aparecendo à medida que a gente vai pisando nele. Então, assim, se joga com o que você tem. Que demais, que demais. Jogar com as cartas que tem na mão. E né, eu gostei desse. O chão aparece conforme você vai pisando. Tem até a cena do Indiana Jones, que era assim, que ele ia pisando e o chão ia surgindo. Que demais, que demais. Já vivi isso bastante na vida, assim, de ter escolhas, assim, que eu não tinha nada ainda certo, mas eu tomei aquela atitude e eu vou. E aí, à medida depois que eu tomei a atitude, as coisas vão acontecendo. À medida que você escolhe aquilo, as coisas vão vindo, né? Tem que ter coragem. Sim, deixa eu ler um trecho. Eu nunca fiz isso no podcast, mas eu mandei essa semana para minha esposa o trecho de um livro. O livro é Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Tá? Deixa eu só achar aqui. Que tem a ver com isso que a gente está falando. Tá? É um trechinho um pouquinho longo, mas vai ser rápido. Daí fala assim, ó. Há muitos anos, minha filha de 14 anos, Kate, disse-me que uma nova loja de aromaterapia tinha inaugurado na nossa vila, mais ou menos a 16 quilômetros da fazenda onde moramos. Ela perguntou se eu a levaria lá para ver a loja. Enquanto ela estava explorando o lugar, eu me envolvi em uma conversa com a dona. A dona me disse como abriu a pequena loja, então perguntou com o que eu trabalhava. Eu estava lançando meu primeiro livro naquela época, o autor ele é fotógrafo, né? Na semana seguinte, a Alexandra me ligou para dizer que estava reunindo a Alexandra é a dona da loja. Estava reunindo um pequeno grupo de pessoas para falar sobre aromaterapia e perguntou se eu queria falar por 20 minutos sobre o meu livro. Eu concordei e passei um fim de tarde muito agradável, me conectando com um grupo de amigos dela. No fim da noite, 3 deles me perguntaram se eu conduziria um workshop de treinamento se juntassem um grupo. Eles conseguiram juntar mais de 40 pessoas e alugaram uma sala em um hotel local. Nós tivemos uma sessão incrível. Uma das jovens moças atendentes levou o primo dela para o evento. 2 semanas depois, esse rapaz me telefonou e perguntou se eu apresentaria um seminário para 70 membros da rede de contatos deles. Eu fiz isso. Uma das pessoas que esteve presente naquela sessão trabalhava para uma companhia de planejamento de reuniões. Ele foi embora e me recomendou para a empresa dele como orador. 2 anos depois, eu era orador de abertura da Conferência Nacional de Vendas da AT&T. Estava me apresentando para uma multidão de 600 pessoas. Isso foi, na palavra deles, um sucesso marcante. Eu nunca mais olhei para trás desde então. Ele fala que sim, a sorte teve um papel ali, né, nessa história toda, de ter as pessoas certas, mas, de novo, o caminho... Ele era fotógrafo e hoje ele é palestrante e autor de livros. Ele foi conhecer a lojinha com a filha de aromaterapia, lá convidaram para falar sobre o livro dele, que depois tinha uma pessoa certa, que chamou para uma palestra maior, e o cara... Então, assim, mas, de novo... Se não tivesse topado aquela primeira palestra ali, né? Verdade, muitas oportunidades acontecem assim.
Exatamente, isso aqui descreve muito o que você acabou de falar, que eu falo pro pessoal, de, cara, começa, não espera parado, você não sai do lugar, literalmente, né? Então tem que começar a dar o primeiro passo, né? Exato, verdade. Que massa, Mari. Mari, brigadão pela tua presença, pela tua participação aqui, parabéns pelo teu trabalho. Pessoal, quem quiser conhecer o trabalho da Mari, aqui embaixo na descrição tem os links da Sexy Fashion, Fashion e o trabalho da Mari também. Obrigadão, Mari. Obrigada a você, obrigada pelo convite, Vitor. Foi um prazer estar aqui com você. Valeu, pessoal. Obrigadão e até o próximo episódio do podcast Vida de Ilustre. Até mais.